Ontem a seleção brasileira realizou sua segunda partida nas eliminatórias. Dessa vez o desafio foi fora de casa contra a seleção do Peru. E mesmo jogando mal, o Brasil conseguiu sua vitória. Você verá nesse vídeo 5 erros que fizeram o time de Fernando Diniz sofrer para ganhar dos peruanos. Eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta da seleção brasileira. Então, de ontem para hoje, o Brasil visitou o Peru pelas eliminatórias. Foi realmente uma dureza você assistir esse jogo das 11 até 1 da manhã para ver aquele futebol fraquíssimo. Porque tudo que o Brasil apresentou contra a Bolívia não apresentou nem 1% disso contra o Peru. E é aquilo que eu tinha pontuado também no vídeo do pós-jogo da Bolívia. A Bolívia é uma seleção fraquíssima, então não dava também para pegar aquilo como um parâmetro e fazer daquilo uma projeção para os jogos seguintes. O Peru também, na minha opinião, é uma seleção bem fraca, mas é, obviamente, mais organizada do que a seleção da Bolívia. Então o Peru ali jogando fechadinho, marcando certinho, conseguiu impor muitas dificuldades para a seleção brasileira, que ontem criou raríssimas oportunidades. A seleção peruana em si não chegou a ameaçar o gol do Ederson, muito pelo contrário, eles jogaram ali por uma bola, tentando a todo momento quebrar a bola no Paulo Guerreiro, mas o Brasil defensivamente não teve dor de cabeça. Agora, do meio campo pra frente, o time ontem ficou devendo demais. Então, vamos a 5 erros que, na minha opinião, fizeram o Brasil não fazer um bom jogo ontem. Vamos lá. Número 1, Richarlison novamente titular. Isso é algo que tem sido até bastante debatido nas redes sociais. Se o Richarlison, com a fase que tem atravessado, merecia ou não merecia ter sido titular no jogo de ontem. Eu acho que é o seguinte, na seleção brasileira tem que jogar quem tá melhor. A seleção, o próprio nome já diz, seleção, é para os melhores. Se o Richarlison não tá numa boa fase no Tottenham, na minha opinião, nem deveria ter sido convocado. Já que foi convocado e não foi bem contra a Bolívia, é até uma boa você deixar ele no banco, preservar ele para que ele vá aos poucos recuperando sua confiança. Se hoje ele não é o melhor, ele não pode ser o centroavante da seleção brasileira. Então coloca lá o Gabriel Jesus, coloca lá o Matheus Cunha, que foram os outros nomes convocados. Mas o Richarlison, pela fase que tá, é até ruim você ter um jogador assim no seu ataque, porque o cara tá em baixa, tá sem confiança. A primeira bola que ele perder, ele já vai sentir, vai se abalar. E olha que a fase do Richarlison tá tão ruim que até mesmo ontem, com ele marcando um gol de cabeça, o gol acabou sendo anulado porque ele tava um pouquinho à frente, então estava impedido. Então isso é uma coisa que eu acho que o Diniz poderia ter mudado ontem. Ao invés de começar com o Richarlison, começasse ou com o Gabriel Jesus ou com o Matheus Cunha, que foram seus outros convocados. Na entrevista pós-jogo, até o Richarlison chegou a dizer que estava enfrentando alguns problemas pessoais, que estava cercado por pessoas interesseiras e que ia procurar por ajuda psicológica. Eu acho legal que ele faça isso para que ele melhore o seu rendimento. Só que a seleção brasileira não tem nada a ver com isso. Então se ele tá com problemas pessoais, problemas psicológicos, ele tem que ser colocado no banco ou então nem ser convocado. E aí sim, quando ele estiver plenamente recuperado e quando estiver numa boa fase, aí ele joga pela seleção. Porque a seleção não é caridade, não é um local para você ficar recuperando jogadores. Você tem que colocar quem tá pronto e quem tá jogando bem. É simples assim. Pelo menos é a minha opinião. Se você discordar, se você concordar, deixa nos comentários que eu quero ver qual que é a sua opinião também a respeito do caso do Richarlison. Número 2, Neymar errando muitos passes. Geralmente nos vídeos da seleção brasileira eu sempre bato nessa tecla quando eu tô falando do Neymar. O Neymar é um jogador fundamental pro Brasil. Eu sei que muita gente não gosta dele por postura, por marra, mas é inegável. Neymar é uma peça hoje fundamental pro Brasil. Se ele joga, o time é um. Se ele não joga, o time é totalmente outro. E claro, um jogador com a importância do Neymar, que hoje faz a ligação do meio campo com o ataque, se ele não faz uma boa partida, o time sente. E foi exatamente o que aconteceu ontem. Apesar de ele ter batido o escanteio, que acabou resultando no gol da vitória, marcado pelo Marquinhos, o jogo do Neymar ontem foi muito ruim. Se precipitou por muitas vezes em jogadas individuais, mas principalmente errou muitos passes. E o jogador que faz a ligação do meio campo com o ataque não pode errar tantos passes assim. Ontem ele não estava acertando as tabelas que havia acertado no outro jogo, principalmente com o Rodrigo, estava forçando muitas bolas desnecessárias, mas dava para ver que às vezes nem era pela marcação
forte do Peru, e sim porque o próprio Neymar parece que meio desligado no jogo, não estava na sua melhor forma. Então, claro, com o Neymar errando muitos passes, o Brasil acabou criando poucas oportunidades. Porque é o que eu disse, se o cara que joga no meio campo não faz a ligação certa com o ataque, a bola não chega para os atacantes. Aí fica muito difícil de você conseguir ameaçar a equipe adversária. Realmente, eu vi o Neymar errando passes ontem que não são do costume dele. Número 3, Casemiro muito precipitado. Eu citei que o Neymar é um jogador fundamental para a seleção brasileira e com ele mal, o time acabou não rendendo bem. Outro jogador também, que é uma peça importantíssima e que ontem não foi bem também, foi o volante Casemiro. O Casemiro é um cara que ali é o nosso pitbull no meio campo, cuida da parte da marcação, tem também um bom passe, mas ontem nós não vimos esse bom passe. O Casemiro ontem, na minha opinião, foi muito mal, e ele que deveria ter sido substituído ao invés do Bruno Guimarães. Péssima partida do Casemiro, mal posicionado para marcar e com a bola no pé, muito precipitado, muito afobado. O Casemiro ele tem que entender que, claro, ele tem a sua qualidade, só que ele é ainda primeiro volante. Então ele não pode querer chegar lá no campo de ataque, querer dar cavadinha, passe de efeito, porque esse não é o futebol dele. Se ele fizer o que ele sabe fazer, o Casemiro é monstro. Se ele começar a querer inventar, fica complicado. E ontem, tanto ele quanto o Neymar erraram passes demais. Se o seu primeiro volante erra uma quantidade absurda de passes e o seu meio campo também, né? O seu meia, o seu articulador, fica difícil para o time jogar. O Casemiro e o Neymar ontem estavam forçando muita bola desnecessária. Número 4, laterais sem dar profundidade. No jogo contra a Bolívia, eu até havia elogiado que os laterais com o Fernando Diniz estavam jogando quase que como meio-campistas, dando suporte pelo meio do campo. Só que ainda mais pelo fato de ontem a seleção peruana estar com o time bem fechadinho, bem postado, ontem não era jogo para os laterais tentarem jogar por dentro, e sim darem profundidade, ou seja, jogarem muito próximos dos pontas, fazendo ultrapassagens e tentando fazer essa bola chegar na área. Eu achei que principalmente a atuação do Renan Lodge foi muito fraca ontem. Eu até já havia citado para vocês que eu não concordava com a convocação do Renan Lodge. Eu achava que, pela temporada que ele fez pelo Nottingham Forest, o mais justo seria convocar outro jogador. Aí sim, caso ele fosse bem agora no Olympique de Marselha, ele mereceria a convocação. Mas não é o caso. Achei que principalmente o Lodge ontem não mandou bem. Também muitos erros de passe, perdas de posse de bola, e quando você tem seus laterais a todo momento vendidos e sem participar do jogo, fica difícil você conseguir agredir. Porque a todo momento, tanto no Rodrigo quanto no Rafinha, a marcação era dobrada já para evitar a jogada individual. Tanto que por muitas vezes o Rodrigo tentava driblar, pedalava, tentava passar e ficava difícil. Os laterais precisam ajudar, e às vezes não é por dentro, é realmente por fora, fazendo a ultrapassagem, porque fazendo a ultrapassagem, aí ou o ponta vai soltar essa bola no lateral, para ele chegar em condições de cruzar, ou ele vai pelo menos, se não receber a bola, na pior das situações ele vai puxar a marcação e abrir espaço para o ponta, no caso o Rodrigo ou o Rafinha ontem, fazerem a jogada individual. Número 5, demora para substituir. Claro que a atuação fraca de ontem contra o Peru eu não posso colocar apenas na conta dos jogadores. Fernando Diniz também ontem, na minha opinião, não mandou bem. E digo isso principalmente na parte das substituições, porque se o Casemiro estava mal errando muitos passes, se tinha jogador com cartão amarelo, ele tinha que ter mexido no time mais cedo. Ele só foi mexer no time de maneira mais efetiva ali por volta dos 40 minutos do segundo tempo, quando você já tem pouca coisa para fazer. Então foi ali por volta dos 40 minutos que ele colocou Rafael Veiga, colocou Gabriel Martinelli, e eu acho que isso é pouco. Se o time não tá rendendo, tem que mexer antes. Você tem que tentar ganhar o jogo o mais cedo possível. Então, por exemplo, o Gabriel Martinelli, já achei que é mais um jogo que ele entrou bem, entrou com vontade. Então é um cara que, nos próximos jogos, já merece mais minutagem, mais sequência. Eu acho que uma coisa que não pode acontecer na seleção brasileira é o Fernando Diniz ter medo de substituir os jogadores. Não é porque um jogador ele tem nome, é um jogador grande, que se ele tiver mal no jogo, você tem que deixar ele. Como eu disse, ontem era um jogo pro Casemiro ser substituído e não o Bruno Guimarães. Ao menos eu enxergo assim. Apesar da vitória do Brasil por 1 a 0, como eu disse, o jogo foi muito fraco, mas queria destacar um jogador que, na minha opinião, mandou muito bem, que foi o Gabriel Magalhães. Achei que na zaga ele foi bem seguro, matou as jogadas quando foi necessário, marcou firme ali o Paulo Guerreiro, que é um atacante chato, que usa bem o corpo. Então, na minha opinião, ontem o Gabriel Magalhães mandou muito bem. Agora eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários a respeito do segundo jogo do Brasil nas eliminatórias. Gostou da atuação? Não gostou? O que você mudaria no time? Põe a sua opinião aí, que eu quero muito saber o que você pensa.
Então, bom, galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!